na noite de 28 de maio. Cidade Alerta mostrou esse caso e cobrou justiça. E é como eu digo, a polícia investigou, ouviu vários depoimentos e acreditem, gente, segundo a polícia, o padre era homossexual e teria ido ao Monte Guararapes para fazer programa com jovens que costumam ir para lá justamente para manter relações sexuais. Os suspeitos viram que o padre Otávio estava com uma bolsa e os dois suspeitos imaginavam que ele tinha dinheiro nessa bolsa. E foi aí que eles resolveram matar o padre justamente para roubar. A palavra é latrocínio, roubo seguido de morte. O repórter Eduardo Moura, ele acompanhou a conclusão desse inquérito e vai contar para a gente agora todo o desenrolar, como tudo aconteceu e como a polícia chegou aos suspeitos. Abre aqui, por favor, a tela do Cidade para o Eduardo Moura. Vai lá, ponta lombra. Pois é, a gente está aqui chegando na Delegacia de Homicídios de Prazeres, tá? Porque aqui é onde estava sendo investigado, ou ainda está sendo investigado, o crime que vitimou o padre, tá? O padre que você conhece, ficou conhecido, inclusive, há um mês atrás esse crime aconteceu, homicídio que aconteceu no dia 27 de maio, corpo encontrado no dia 28 de maio, um dia depois, lá no Montes do Guararapes, que fica aqui em Prazeres, Jaboatão. Então, o padre Otávio Duarte Santos, 46 anos, só para você lembrar, tem imagens aí, foi morto com pancadas na cabeça, tá? Como eu falei, no dia 27 de maio, o corpo foi encontrado no dia 28 de maio. Né? Foi encontrado, inclusive, numa área militar, tá? Que é perto da igreja do Montes Guararapes. O carro dele estava um pouquinho distante de onde o corpo dele foi encontrado. E ele não exercia mais o sacerdócio, não estava mais na igreja, mas nem por isso deixou de ser padre, tá? Há 7 anos, mais ou menos, ele estava atuando como assessor jurídico da prefeitura de Jaboatão. E aí é o seguinte, o padre foi morto com pancadas na cabeça, tá? Foi instrumento contundente, pancadas de instrumento contundente na cabeça. E quando a polícia chegou lá, né, que viu o corpo no estado que estava, ficou difícil até de colher informação, porque é um local que é muito abandonado, que não tem gente, não tem muito fluxo de pessoas, não tem câmera de segurança, então foi difícil para investigar. Então, a polícia começou tentando colher depoimentos de pessoas que passam por ali. E foi aí que a coisa começou a ser desvendada. Na semana passada, a polícia encontrou 2 suspeitos. Tá? Conseguiu identificar 2 pessoas que poderiam ser suspeitas. Interrogou esses 2 suspeitos. E foi aí que a coisa começou a clarear. E a informação é de chamar a atenção. O local é usado como ponto de programa para homens. Tá? O padre era homossexual, ele tinha um relacionamento, era casado há pelo menos 6 anos. E, segundo o depoimento desses suspeitos, ele foi a este local justamente à procura de fazer um programa. E os suspeitos perceberam que ele estaria com uma bolsa, uma maleta executiva. Isso chamou a atenção dos suspeitos, que decidiram roubar essa maleta e, para isso, matar o padre. Vamos lá dentro agora. Vamos conversar com o delegado Francisco Júnior, que foi o responsável pela investigação, que vai nos dar esses detalhes de como aconteceu a investigação, como aconteceu o crime, o que ele colheu nesse depoimento, né, dos suspeitos. O inquérito está fechado. E vamos ver como esse inquérito foi fechado agora. Vamos lá. Então agora a gente está aqui com o doutor Francisco Júnior, que é delegado de homicídios aqui de Prazeres, foi quem coordenou essa investigação para falar sobre esse crime e sobre a conclusão do inquérito. Primeiro, o que é que o senhor conseguiu apurar de como foi o crime? O que foi que aconteceu com o padre? Após um mês de investigações, a gente chegou à conclusão de como se deu o fato, bem como os autores. Os autores foram 2 pessoas, 2 jovens de 18 anos da própria localidade, né? E foi narrado por um deles que costuma ficar nesse local onde se deu o crime. Eles ficam lá tomando conta de cavalos que eles criam, e só que um deles também faz programas com homens. Segundo ele, já teve várias relações com diversos tipos de pessoas no local.
E no dia, segundo ele, o padre esteve nesse local e ofereceu um valor de R$ 20 para ter relação. Ele cobrou 50 e, segundo ele aceitou esse valor. Porém, quando o padre chegou no local, que é um local, um campo aberto, sem muita movimentação, ele estava na posse de uma pasta preta. Inclusive, essa pasta foi localizada após a morte do padre no local. E ele ficou de olho nessa pasta e resolveu, nesse momento, assassinar o padre, cometer um latrocínio. E isso foi feito. Ele disse que foi a um local que ele costuma ir, onde vai realizar esses programas. Ele chegou no local, deu uma gravata no padre, lembrando que tudo isso foi a narrativa dele. Deu uma gravata no padre, ele ficou desacordado, ele pegou uma madeira que estava no local e desferiu 3 pancadas na cabeça do padre. E tinha uma garrafa próxima, ele quebrou essa garrafa e fez uma perfuração no pescoço do padre. Pegou a pasta, verificou, segundo ele, na pasta não tinha nenhum valor, apenas documentos, papéis, que foi localizado depois, e nisso ele foi embora. Ele disse que contou com o apoio de uma segunda pessoa, que não participou diretamente dos golpes da ação, mas que ficou dando cobertura, observando se viria alguém. O depoimento, o interrogatório dele bate exatamente com o que foi encontrado no local do crime. Inclusive, as lesões encontradas no corpo condizem com o que ele narrou, mesmo sem ter acesso aos laudos. Fora isso, também tem testemunhas de que eles, após o fato, antes do corpo ser encontrado, que o corpo só foi encontrado um dia após o fato, antes do encontro do corpo, eles narraram esse fato a um conhecido deles, que também já consta também nos autos. Tudo isso leva à nossa conclusão que realmente foi isso que aconteceu. Não apenas pelo que ele narrou, e sim pelo fato de a narrativa dele bater exatamente com o que a gente encontrou no local do crime. Agora, foi um crime que, de início, por ser um local muito esmo, um local que não tem muita movimentação de gente, que não tem câmera, que não tem oficialização, foi difícil para vocês chegarem a essas pessoas, né? Como é que foi o decorrer dessa investigação, doutor? Bem, isso realmente dificultou bastante. Porém, como pelo local, pelas circunstâncias que a gente encontrou, a gente partiu, uma das linhas principais foi exatamente essa, que se confirmou no final. E nós chegamos até os autores através da colaboração da própria população, bem como do Serviço de Inteligência da Polícia, que também nos deu um apoio. Mas primeiro vocês estiveram aqui no local, né? E aí no local vocês perceberam, vocês souberam como, foi a investigação mesmo de vocês, que tinha esse grupo que fazia desse local um local de encontros, de programas. E a outra pergunta é, o padre então, ele era homossexual, ele tinha um relacionamento, era assumido? Primeira pergunta, ficou constatado, inclusive nos depoimentos das pessoas, eles mesmos confirmam que o local se dá esse tipo de coisa, consumo de drogas, e bem como programas realizados não só por ele, mas tem outras pessoas também fazendo isso lá. E o padre, ele estava afastado das suas funções na igreja, continuava padre, e ele tinha um relacionamento, ele ficou na igreja até o final da década passada, ele exercia a função de padre, e se abaixou questões políticas, e ele mantinha um relacionamento com um homem há 6 anos. Ele tinha um companheiro há 6 anos, que também foi ouvido aqui, não tinha problemas nesse relacionamento. Entretanto, a versão apresentada pelos indiciados corroboram que realmente a possibilidade de ter sido essa motivação ser bastante forte. Porém, como você mesmo disse, o local não tem câmeras, é um local ermo, não temos outras testemunhas além dos indiciados e testemunhas que ouviram dessa versão. Então, o latrocínio está configurado. Agora, se a abordagem que eles fizeram ao padre, porque a morte se deu através de instrumento contundente, não foi utilizada arma de fogo ou instrumento dessa forma. Então, eles podem realmente ter abordado o padre e ter cometido o latrocínio e apresentado essa versão do programa que ele foi, mas isso não ficou confirmado. De qualquer forma, o inquérito está fechado, vai haver autuação, eu imagino, por latrocínio dos 2 envolvidos. O que acontece agora, doutor? Bem, o inquérito foi concluído nesta data, com o indiciamento dos 2 principais suspeitos do fato. Vai ser encaminhado à Justiça e ao Ministério Público para análise e as providências que eles entenderem sendo cabíveis no caso. Então tá aí, o inquérito está concluído como latrocínio. Então o padre, ele foi vítima de um latrocínio, que é quando a pessoa mata a outra
com o intuito de roubar alguma coisa dela. Inclusive que é um crime, doutor, que chama a atenção, porque muita gente acha que conta como um crime de morte, mas é um crime previsto no CVP, na verdade, não é um CVP e não um CVLI. Na realidade é um crime contra o patrimônio, mas ele é qualificado. A pena é maior porque ele teve como resultado a morte da vítima. Pois é, uma curiosidade desse crime de latrocínio, que é um crime cruel. Então, essa é a conclusão do inquérito. Os 2 suspeitos são esses, que a gente já apresentou, os nomes, e eles vão responder na justiça. O inquérito vai ser enviado agora ao Ministério Público, que deve oferecer denúncia ou não, né? Mas oferecendo denúncia, aí sim pode acontecer, de repente, a prisão dos suspeitos. Bom, deixa eu dizer o nome dos suspeitos, então, que foram ouvidos pelo delegado Francisco Júnior, tá? Um foi identificado como José Renilton da Silva Nascimento, ele que é conhecido como Nilquinho, 18 anos, e o outro, João Vitor Alves Costa, conhecido como Urico, tá? Ele também tem 18 anos. De acordo com a investigação aqui do delegado, o Nilquinho foi o que desferiu os golpes, enquanto o Urico, que é 18 anos também, ficou atento lá às redondezas, ficou dando cobertura para que o crime fosse praticado. Olha, sabe o que eu lamento nisso tudo? Ali é uma área reservada, é uma área militar, é uma área do Exército. Quando acontece o crime, você vê o pessoal do Exército lá impedindo qualquer pessoa de subir. A imprensa, principalmente, é proibida de subir. Mas quando não tem um crime, quando está tudo certo, normal, bandidos trafegam naturalmente por ali, usuários de droga usam o local para se drogar, bandidos assaltam as pessoas que vão subir ali para a igreja, né? E cadê o Exército? Ah, não é uma área militar? Ah, vocês não barram as pessoas que vão subir aí nessa entradinha, essa entradinha aqui, né? Que inclusive fica próximo ali ao 6º Batalhão da Polícia Militar. Tenta subir ali para ver. Pessoal, pode não. Não pode. Mas lá em cima tá lá. Ninguém sobe para fazer ronda, né? E se sobe fazer ronda, não prende esse povo. Então, lamentavelmente, aí essa postura, e digo mais para vocês também, não parou por aqui não. Não, a gente vai cobrar agora a prisão desses 2 suspeitos, tá? É isso que a gente vai querer agora, a prisão. Aqui a gente está em busca sempre de justiça. Olha, atenção.